já se pegou numa conversa e pensou: mas que absurdo é esse? Ou então já se sentiu rodeado por pessoas que parecem que deixaram o bom senso em casa? Sim, estamos falando daquela sensação de estar cercado por, digamos, pensamentos desafiadores. Mas espera aí, será que somos os únicos iluminados ou será que tem mais nessa história? Neste vídeo, mergulhamos fundo naquela pergunta que não quer calar. Por que às vezes parece que estou cercado por idiotas? Mas olha, sem julgamentos aqui. Vamos descomplicar e entender juntos que essa história é mais enroscada do que parece. Acredite, essa jornada vai além do bom e velho eu contra eles. Vamos explorar os labirintos da psicologia e da sociedade que, muitas vezes, nos fazem ver o mundo por uma lente meio embaçada. E não é só isso. Talvez a gente descubra que às vezes, só às vezes, a gente também dá uma escorregadinha no próprio raciocínio. Então, vem com a gente desvendar esse mistério. E quem sabe, aprender a navegar com mais leveza num mundo que parece, vez ou outra, ter perdido a noção. Preparado para abrir a mente e, quem sabe, dar uma risadinha de si mesmo? A Jornada Extraordinária apresenta Por que você se sente cercado por idiotas? Quando a confiança ultrapassa o conhecimento, o efeito Dunning-Kruger desvendado. Conhece alguém que se acha o expert, mesmo quando claramente não é? Isso tem nome: efeito Dunning-Kruger. Um fenômeno fascinante onde o pouco que se sabe infla a confiança a níveis estratosféricos. E não é comédia, é pura ciência. Imagine alguém que sabe o básico sobre um tema, mas se vê como o próximo Nobel. A confiança? Nas alturas. O conhecimento real? Nem tanto. E não, eles não estão tentando enganar ninguém. Simplesmente não enxergam o próprio limite. Esse excesso de autoconfiança pode até ser cômico, se não fosse tão comum. Como alguém que tenta dar um show, sabendo apenas uma música. Mas aqui não paramos só na crítica. Do outro lado, estão os que realmente sabem, mas se subestimam. Estranho, né? Quem entende do assunto muitas vezes acha que sabe menos do que realmente sabe. O efeito Dunning-Kruger nos ensina sobre a importância de conhecer nossas próprias limitações e valorizar a aprendizagem contínua. Ao final, entender esse fenômeno não é apenas sobre julgar os outros, mas também sobre refletir nossas próprias atitudes e como podemos crescer. Então fica o convite para uma reflexão. Como podemos equilibrar confiança e conhecimento na medida certa? E lembre-se, a jornada do saber nunca termina. Redefinindo inteligência, um mundo além dos números. Já parou para pensar que inteligência vai muito além de acertar contas de matemática ou ter uma memória de elefante? Pois é, muitas vezes caímos na armadilha de ver a inteligência como algo unidimensional, focado em habilidades lógicas ou acadêmicas. Mas, tem muito mais nesse universo. Pense comigo, tem gente que resolve equações complexas com uma facilidade que dá gosto, mas na hora de navegar pelas emoções humanas, parece que estão tentando decifrar hieróglifos. Por outro lado, temos os artistas e músicos, que transformam sentimentos em obras-primas, mas talvez torçam o nariz para a ciência. Isso mostra que inteligência é uma tapeçaria rica, tecida com diferentes fios de habilidades e talentos. Entender isso é abrir os olhos para a beleza da diversidade humana e reconhecer que cada um de nós traz algo único para a mesa. Então, que tal expandir nossa visão sobre o que realmente significa ser inteligente? Vamos celebrar todas as formas de brilhantismo, seja ele expresso através de um pincel, uma equação ou a capacidade de entender o coração humano. Ao fim do dia, entender e apreciar as múltiplas facetas da inteligência pode nos ajudar a construir um mundo mais inclusivo e compreensivo. Afinal, cada mente é um universo a ser explorado. O lado sombrio da mente, entendendo o viés de negatividade. Você já percebeu como é fácil lembrar de um comentário negativo enquanto os elogios parecem evaporar? Isso acontece porque nosso cérebro tem uma tendência natural, o viés de negatividade.
Esse fenômeno psicológico faz com que prestemos mais atenção e demos mais importância a tudo que é negativo. É curioso como pequenas frustrações ou críticas podem dominar nossos pensamentos e arruinar um dia inteiro. Por outro lado, os momentos positivos parecem passar batido, sem deixar grande impacto. E não para por aí. Esse viés também afeta como vemos as pessoas ao nosso redor. Uma ou duas experiências ruins são o suficiente para fixarmos uma imagem negativa de alguém, enquanto precisamos de muito mais para construir uma percepção positiva. Isso tem uma explicação evolutiva. Nossos antepassados precisavam estar sempre alertas a possíveis ameaças para sobreviver. Assim, nosso cérebro se desenvolveu para destacar o negativo, garantindo nossa atenção às potenciais ameaças. Mas em um mundo moderno, onde os perigos são diferentes, essa predisposição pode nos levar a ser excessivamente críticos, duros e até pessimistas. Reconhecer o viés de negatividade é o primeiro passo para não sermos dominados por ele. Com essa consciência, podemos tentar equilibrar nossa percepção, valorizando mais os aspectos positivos e construindo um olhar mais saudável e realista sobre nós mesmos e os outros. E aí, pronto para mudar o foco e ver o copo meio cheio? Fora da bolha, o desafio de abrir os horizontes. Já notou como às vezes parece que estamos girando em nossas próprias bolhas, cercados apenas por ideias que ecoam o que já pensamos? Isso é o que chamamos de bolhas de filtro, um fenômeno amplificado pelos algoritmos das redes sociais e feeds de notícias personalizados. Eles nos servem um menu diário de conteúdos que já estão alinhados aos nossos gostos e crenças, criando um ciclo onde raramente esbarramos com opiniões que desafiam nossas próprias visões. O efeito colateral disso? Acabamos cultivando uma mentalidade de nós contra eles, onde o outro lado rapidamente se torna não apenas um oponente, mas algo a ser desvalorizado ou até desumanizado. O problema é que essa abordagem fortalece barreiras e faz com que visões contrárias pareçam não apenas diferentes, mas ameaçadoras. No entanto, há mais mundos fora de nossa bolha do que sonha nossa vã filosofia. Enfrentar e se engajar com ideias e opiniões diferentes não é apenas um exercício de tolerância. É uma oportunidade para crescimento e expansão de nossa capacidade de empatia e pensamento crítico. Ao nos abrirmos para diferentes perspectivas, reconhecemos a humanidade compartilhada que existe além das barreiras ideológicas. Portanto, o desafio está lançado. Como podemos furar essas bolhas de filtro? A resposta envolve buscar ativamente por conteúdos e conversas fora do nosso espectro habitual, lembrando que divergência de opinião não diminui a inteligência ou o valor do outro. Ao fazê-lo, não só enriquecemos nossa compreensão do mundo, mas também reafirmamos nossa conexão com a vasta tapeçaria humana. Que tal, então, dar o próximo passo e explorar fora de sua zona de conforto intelectual? Os resultados podem surpreender você. A arte da humildade intelectual, crescendo além das certezas. Imagine por um momento um mundo onde todos reconhecem que não têm todas as respostas. Um lugar onde a humildade intelectual não é sinal de fraqueza, mas de força. É essa habilidade de admitir que nossas crenças e opiniões, por mais queridas que sejam, podem estar equivocadas. Essa abertura para aprender e revisar nossas visões com base em novas evidências é o que nos torna verdadeiramente sábios. Infelizmente, a falta dessa humildade intelectual pode nos levar a um beco sem saída. Quando nos fechamos para opiniões diferentes, nos apegamos demais às nossas próprias ideias, achando que quem discorda está simplesmente errado ou não entende as coisas como nós. Isso não só nos impede de crescer, mas também torna as conversas que poderiam ser ricas e matizadas em verdadeiras batalhas campais. E aqui está o cerne da questão. A vida raramente é preto no branco. As questões mais complexas têm inúmeras nuances, e raramente uma única perspectiva detém toda a verdade.
Aqueles que carecem de humildade intelectual veem o mundo através de uma lente simplista, criando divisões desnecessárias e perdendo a riqueza que vem do diálogo e da diversidade de pensamento. Mas aqui vai a boa notícia. Adotar uma postura de humildade intelectual pode transformar completamente a maneira como interagimos uns com os outros. Permite-nos aceitar que entre os extremos há um vasto terreno de entendimento mútuo a ser explorado. É nesse espaço que podemos construir pontes, em vez de erguer muros. Então, da próxima vez que você se encontrar em um debate, tente ver além do seu ponto de vista. Lembre-se de que admitir não saber tudo é o primeiro passo para o aprendizado genuíno e para relações mais autênticas e construtivas. A humildade intelectual não só abre portas para o crescimento pessoal, como também para um mundo mais compreensivo e menos polarizado. Vamos juntos cultivar essa arte? Expandindo mentes, além das primeiras impressões. Antes de mais nada, é fundamental resistir à tentação de rotular os demais como idiotas, sem dar-lhes a chance de se expressarem. Quando nos propomos a ouvir com empatia, paciência e uma dose saudável de humildade intelectual, abrimos as portas para um mundo de interações mais ricas e significativas. Encorajo você a buscar ativamente pessoas com pontos de vista diferentes dos seus, não como um desafio, mas como uma oportunidade de ampliar sua própria compreensão do mundo. Isso não apenas enriquece o seu saber, mas também combate a tendência a se fechar dentro de uma bolha de pensamento único. Além disso, nunca subestime a importância de questionar as próprias premissas. Vivemos em uma era repleta de viés cognitivo, onde é fácil cair na armadilha de acreditar que nossa inteligência nos coloca acima dos demais. Reconhecer que essa sensação de superioridade pode ser mais um reflexo da nossa arrogância do que um fato concreto é um passo crucial na jornada para se tornar uma pessoa mais compreensiva e aberta. Em resumo, a chave para uma vida intelectualmente rica e emocionalmente gratificante é a abertura para novas ideias, a disposição para revisar as próprias crenças e a habilidade de reconhecer a humanidade e o valor nas perspectivas de todos. Ao adotar essa postura, não só evoluímos como indivíduos, mas também contribuímos para um mundo mais compreensivo e menos dividido. Se busca entender por que às vezes nos sentimos rodeados de incompreensão, este é o destino certo. Apresentamos vídeos e uma curadoria detalhada de leituras nos comentários, cruciais para navegar nesse mundo de percepções. Mergulhe aqui para desvendar as dinâmicas sociais e aprimorar sua inteligência emocional e social. Inscreva-se e ative o sino de notificações para se juntar à nossa comunidade. Não perca vídeos que podem transformar sua perspectiva e vida numa jornada incrível de desenvolvimento pessoal.